Não há mais espaço para amadorismo. Com tantas concorrências, como que você, que é um profissional, empreendedor ou empreendedora, pode se destacar? Você pode aprender com os feras, mas só depois da vinheta. Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Vamos misturar emoção e inovação? É aqui no Em Frente às Feras que você consegue. Bora se emocionar? Ser forte na minha vida nunca foi uma escolha, sempre foi uma necessidade. Na minha família não tinha estrutura, então eu construí um alicerce. Eu sou a Juliana Aranda, empresária, palestrante, fera no reality show. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês dessa trajetória, dessa menina que, como eu lhe disse, não tinha uma estrutura, porque meus pais se casaram muito novos. E quando eu nasci, eles já tiveram uma separação. Antes de mim, 4 não vieram. E eu vim ao mundo e honro a todos eles que não vieram. E eu falo isso para falar dessa mulher forte e guerreira que é a minha mãe. Ela entrou num trem com destino a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu, com 3 meses, ela com 20 anos e uma bolsa. E assim, nós saímos de Mirandópolis, que foi onde eu nasci, no interior de São Paulo, e foi direto para Campo Grande. Lá, ela se desembarcou na ferroviária e como ela tinha perdido alguns filhos, ela não tinha leite. Ela parou num bar e pediu um copo de leite. E aquela menina linda, de olhos verdes, bonita, de 20 anos, com a bebezinha no colo, o rapaz virou para ela e falou assim: sua, pim, vai trabalhar. Ela falou: é para já. Começou a limpar o bar e falou: eu só quero um copo de leite para minha filha. E assim a nossa história começou, lá em Campo Grande. De lá para cá, foram muitos os desafios. Só que essa mulher que me ensinou, a empresária que eu sou hoje, porque depois a minha mãe se casou de novo, tá? E nós tivemos uma família de início. E aí tenho 2 irmãos. Só que veio novamente uma separação. E eu com 12 anos me vi ali, naquela nova realidade, tendo que ajudar a minha mãe com mais 2 crianças. Com 12 anos eu ajudava a cuidar dos meus irmãos para que ela pudesse trabalhar. E aí ela tinha um dom também de empreender. Ela colocava dentro do carro dela vários sapatos. E a gente ia, na hora do intervalo, que ela trabalhou na Santa Casa de Campo Grande, nós ficávamos lá, seus 3 filhos. Eu com 12 anos, a minha irmã com 8 e o meu irmão com 4. Eu ficava vendendo os sapatos na hora do almoço, porque ela levava a gente na hora do almoço. A minha irmã ficava arrumando os sapatos. E o meu irmão, era pequenininho, ficava segurando o dinheiro. Sabe por que eu conto isso? Porque ali começou o meu empreendedorismo e a nossa vida. Eu me tornei empresária. A minha irmã se tornou psicóloga e o meu irmão se tornou economista. Então, você que está assistindo a gente agora, tudo
que a gente faz na nossa casa, como a gente cuida dos nossos filhos, como a gente integra a nossa família, muito disso é o futuro do que eles vão ser, do que nós somos. Hoje sim, sou uma empresária, mas antes de ser empresária, trabalhei com CLT. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, 12 cuidando dos meus irmãos, 13 já fui trabalhar numa loja, naquela época, com 14 fui registrada. Trabalhei na loja da Sula Miranda, num shopping, limpando, organizando, dobrando as roupas, aquelas roupas de franja, muito bonita que tinha na época. Saí de lá, trabalhei numa loja de revelação de fotos, chamava Colortec. Saindo de lá, olha só, então antes de empreender, olha a jornada que a gente tem. Você que está nos assistindo, olha para trás, valoriza a sua história deve ser linda, tanto quanto a minha. E aí, fui trabalhar numa loja de material de construção, trabalhei na Bigolim de telefonista. Só que com um mês, fui dispensada. Sabe por quê? Porque eu pedi para que eu pudesse ser liberada no dia que a minha avó faleceu. Eles não liberaram e eu fui mesmo assim. No outro dia, cheguei, minhas contas estavam lá, sem problema nenhum. Mudei para um outro emprego, entrei para estagiar na Caixa Econômica Federal. Lá conheci o homem da minha vida, o meu esposo, que estou com ele até hoje. Fui estagiária da Caixa Econômica Federal. Saindo de lá, trabalhei no shopping como vendedora, numa loja chamada K3. E adorava vender. O que é a sua essência? O que é a minha essência? A gente precisa identificar, atender, conversar, liderar você mesmo antes de liderar os outros. Saindo de lá, trabalhei na Bigolim. Já falei da Bigolim, né? Até me empolguei aqui um pouquinho. Saindo de lá, entrei no HSBC, que logo depois virou Bamerindos, né? Bamerindos virou HSBC. Foi isso, né? Foi isso HSBC e virou... Não, era Bamerindos e virou HSBC. Gente, eu tô nervosa, né? Mas não é para muito. A gente nunca fica aqui. A gente sempre fica ali. E tá tudo bem ficar nervosa. E tá tudo bem sentir um pouquinho o corpo da gente esquentar. Sabe por quê? A vida é feita de desafios. Quem nunca se desafiou? Então vamos lá. Aí entrei no HSBC, né? Fiquei um tempo lá. A minha mãe, muito empreendedora, quis empreender. E me chamou para empreender. Eu estava super bem. Era a melhor vendedora de Coopercap, Vida Invest. E guardava o meu dinheirinho. E a minha mãe trabalhava no hospital ainda, naquela época. Filha, vamos empreender? Falei, vamos, mãe. Começamos, compramos as nossas primeiras máquinas, começamos na área de serviço da casa dela. Só que aí, o que aconteceu? Não faltou a máquina principal, que era uma galoneira. E ela virou para mim e falou assim, filha, por que você não chama seu namorado? Falei, mãe, acabei de começar a namorar com ele. Não, mas chama ele para ser investidor. Olha a visão daquela mulher, né? Chamei ele para ser investidor, ele topou. De cara, sabe quanto que era a máquina? 50% do valor que a gente tinha investido. Então ele ficou com 50%, eu com 25%, a minha mãe com 25%. E foi muito bacana, porque a gente começou investindo, só que naquele momento eu não conhecia nada de negócio, eu não estudei, eu só sabia vender. E você que está me enxergando aqui, você sabe vender? Não basta, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar conhecimento não só do mercado, entender como você reage às adversidades que acontecem ali, porque senão na primeira crise você abandona tudo. Beleza, começamos a empreender, eu no banco, a minha mãe trabalhando no hospital e a gente trabalhando nas horas vagas. De repente, não dava mais certo. Minha mãe pedia as contas do banco, minha mãe pedia as contas do hospital, eu pedia as contas do banco e entramos de cabeça. E aí, como é que foi? Maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu peguei aqueles clientes do banco, a minha mãe, os clientes do hospital e nós começamos o nosso negócio, a viver aquela realidade, respirar das 8 horas da manhã até meia-noite, que era o horário que a gente ia. De lá para cá, esse conhecimento que eu adquiri não tem preço, porque foi a mulher que eu me transformei, foi com as experiências dos altos e baixos. E eu falo muito sobre isso. Eu falo que uma empresa, ela é o CPF das pessoas que compõem, e principalmente das pessoas que são os donos e de quem está trabalhando. É o que você falou, é a questão do P mais P, é processos e são pessoas. E diante dessa realidade é que a gente prospera. Bom, casei, tive os meus filhos, tem a Thaís, o Pedro, eles cresceram em cima das malhas, em cima da confecção. Só que eu tinha aquela questão do pertencimento, eu não me achava pertencente ali. A CLT estava na minha mente, eu não me achava merecedora. Tanto é que uma vez eu ganhei um prêmio, com 8 anos de empresa destaque. E eu falava, gente, eu não mereço esse prêmio. E você sabe quando que eu encontrei, na minha essência, o merecimento?
agora, há 5 anos atrás. Com 30 anos de empresa, eu tenho agora. Com 25 anos, eu olhei para trás e falei, nossa, já passou tudo isso da minha vida? Eu vivi toda essa jornada. Então, a vida da gente, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa ressignificar. Porque nós não somos os que os outros pensam que nós somos. Nós somos o que a gente acredita internamente em quem nós somos. Fui buscar conhecimento. Meu sonho, aqui a gente conversa muito sobre questão da faculdade, da pós-graduação. O meu sonho era fazer faculdade de administração. Os meus 2 filhos fizeram faculdade de administração. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade e eu não fiz. Só que agora eu estou matriculada na faculdade de administração e estou fazendo faculdade de administração. 51 anos realizando mais um sonho. Porque a vida da gente é assim. A gente precisa olhar para trás e entender aonde você quer chegar. E por isso hoje eu trabalho com questão de mentorias, por isso que hoje eu ajudo empreendedores a buscarem o sonho deles, através de um plano de cultura organizacional, que é o que eu implanto na minha empresa. Hoje a Rio tem 31 anos e hoje a gente tem 50 colaboradores. Por dia nós fabricamos em média 1.000, 2.000 peças, dependendo do tipo de produto. Fabricamos para escolas, fabricamos para empresas e hoje nós somos referência no Mato Grosso do Sul. Aquela menina que veio de trem, sem casa e sem lugar para morar e sem pai em casa. Eu nunca tive a presença paterna, mas eu tive uma mãe que com força e determinação trilhou o nosso caminho, do início até o fim. Ai, Ju, que Maravilhosa. Sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou aqui analisando, né? Você fala com tanta paixão do seu negócio, da sua família. Você nunca pensou em desistir? Já tive momentos assim de muita, eu vou até ficar emocionada, né? Porque eu comecei com 19 anos, e com 19 anos as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cadê seu pai? Cadê seu marido? Foi muito difícil o início, mas aquele início parece que quando era mais difícil eu ia com mais força. Mas depois, quando eu cheguei num determinado topo, tinha gente que falava para mim assim, ó, cuidado, quanto maior, maior tombo. E aí muitas vezes eu olhei para aquela empresa e falei assim, não dou conta. Eu fiz faculdade, depois não fiz faculdade, eu fiz gestão de micro e pequenas empresas, que é um curso tecnológico, né? E depois eu fiz um MBA na FGV. E lá eu tive um professor que ele virou para mim e falou assim, eu acho que a sua empresa não tem jeito mais, eu acho que você tem que pedir concordado. Naquele momento eu olhei, porque eu tinha muito imposto para parcelar, eu tinha muita dívida, eu cheguei nesse momento de ter muita dívida, mas sempre Deus na frente. E aí, o que aconteceu? Apareceu para o meu marido um PMI, um plano de migração interna, dentro do banco onde ele trabalhava. E nós viemos mudar para São Paulo. Ele trabalhou na Avenida Paulista e eu morei em Jundiaí com as crianças. Porque o banco ofereceu um valor para a gente comprar uma casa e a gente poderia vir morar aqui, só que tinha que ficar 4 anos, senão eu teria que devolver o dinheiro proporcional. E aí, nessa época, eu parei. Nunca mais mexi com confecção. Falei, mãe, fica com tudo, eu não quero mais nada. Vim para cá e praticamente desisti. Porque pegamos aquele dinheiro, pagamos todas as dívidas e deixei para minha mãe a empresa. Quando eu vim para cá, eu ficava com aquele sonho, minha mãe trabalhando lá e eu trabalhando aqui, trabalhando em casa, cuidando das crianças, né? Que aí já tem o Pedro junto. E aí, o que aconteceu? Aquela pulsava no meu coração. Fiquei aos 4 anos e voltei. E o meu marido ficou aqui, estudando 1 ano para magistratura, porque ele estudava para magistratura, e eu voltei. E aí parcelei todos os impostos, que tinha ficado um pouquinho ainda, e comecei com força total. E naquele momento eu vi a força que essa mulher tinha. Voltei, comecei a estudar, comecei a me profissionalizar, busquei autoconhecimento, busquei me conhecer por dentro, porque eu sempre fui uma locomotiva. Eu sempre fui muito rápida em fazer as coisas. Então, para mim era fácil. Mas para as pessoas que trabalhavam comigo não era. E era um desafio trabalhar comigo. Que legal, hein? Ô Ju, e dentro dessa jornada, ocorreu erros? Se sim, o que você aprendeu, o que você pode compartilhar aí com Muitos nossos erros. telespectadores? Tieme, por isso um deles que me marcou muito foi o primeiro pedido que nós fizemos de 10.000 camisetas. E aí nós calculamos o preço e pegamos aquele pedido e chegou na hora, começou a chegar malha, não cabia malha, não cabia no espaço de tanta camiseta que era, eu não tinha noção de quanto era. Aí nós queríamos entregar parcial, eles não aceitavam, a gente tivemos que alugar um caminhão para poder entregar. Então os erros eles acontecem, mas você precisa ter estratégia, sentar, parar, planejar, analisar. São 31 anos de empresa. Então esses erros todos foram escada para o meu sucesso.
todos foram escada para que eu melhorasse enquanto gestora, enquanto empresária. Que legal, hein? E deixa eu te falar uma coisa. É muita coisa, né? Mãe, você falou que o marido estudou para juiz, tem a sua mãe, você é mãe e tem a sua mãe, que eu imagino que você continua ajudando lá. Muito. Não é? Como que você dá conta? Mãe, empreendedora, empresária, palestrante, como que é essa Estudante. vida? Estudante agora. Sensacional. Aliás, você está no 40 a mais, né? Conta pra gente também o que é 40 a mais, que o pessoal deve estar perdido. Eu já tenho 50 anos, né? Tenho 51. E tudo é equilíbrio. E na verdade eu tenho uma estrutura familiar hoje. Então eu tenho meu marido que me ajuda muito, a minha mãe me ajudou muito com as crianças, a minha filha hoje eu tenho uma neta, então a Cecilia tem 6 meses. E assim, tem todo um contexto que você traz pessoas para te ajudar, você contrata de acordo com a cultura que você precisa ter na empresa. Então hoje eu não sou sozinha em nada, hoje eu tenho braços em todos os lugares, mesmo passando por desafios, porque às vezes você tem que trocar um braço, você tem que, né, estruturar ali. Mesmo assim, se você trouxer as pessoas certas e colocar cada um na sua caixinha certa, você consegue trabalhar. Tanto é que eu acabei de coordenar um livro, 50 mulheres na sustentabilidade, do Quais de Mim Você Procura, e foi assim um sucesso. E também a revista Mulheres que Brilham, vai ter um evento agora, e assim, eu estou encantada. Então eu equilibro um pouco aqui, um pouco ali. Tem dia que eu vou em 2, 3 eventos, dou um beijinho aqui, dou um abraço, tiro uma foto, e essa é a Juliana. E Ju, me diz uma coisa, você fala de um ponto que eu gosto demais, que é a empresa familiar, que é aquela coisa de dar as mãos e ir para cima. E teve um momento que então o maridão teve que largar o lado corporativo e vir para o time. Como é essa transformação, esse crescimento? A gente sabe que a empresa têxtil sofreu muito e sofre ainda a concorrência do estrangeiro, da malha chinesa. Como é também trabalhar esse comércio aí, faca nos dentes? Então, Aníbal, o setor de confecção é um setor que cada lugar você tem um competidor. A gente chama competidor, player. Eu não falo concorrente, porque concorrente é muito... Ele está concorrendo com você? Não, você tem os seus diferenciais competitivos, então ele não concorre com você. Na nossa empresa mesmo, é uma empresa que hoje a gente é referência justamente porque a gente tem o foco no cliente. E não é nem o foco no cliente, é o foco do cliente, aonde o cliente está olhando. E a vinda do Arilson para a empresa foi muito interessante, muito importante, porque ele finalizou na Caixa, ele aposentou na Caixa, ele cumpriu o papel dele. E ele veio assumindo uma coisa que ele criou desde o início. Antigamente não tinha CNPJ, era CGC. Não tinha Simples, era aquele monte de tributação, aquele monte de imposto. E eu me vi assim, sozinha para cuidar de um financeiro. Então quando ele veio, para mim foi um alívio muito grande. Ele tomou conta desse setor. A Thaís hoje cuida, mesmo tendo um nenenzinho, uma bebezinha de 6 meses, ela cuida da parte, junto com o pai, da parte financeira. Então, para nós é difícil, principalmente nos primeiros meses. Porque até você ir organizando, né? Que contratar quem você não pode demitir é a coisa mais difícil do mundo, né, gente? Vamos falar a verdade? Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmontes, especialista em inteligência artificial, e esse é mais um episódio IA para Negócios com os Feras. Nesse episódio, nós vamos falar como melhorar a gestão do seu negócio utilizando ferramentas de IA para tomar decisões mais eficientes e evitar erros. Ferramentas muito comuns hoje que são utilizadas para esse fim são, por exemplo, o Google Sheets com IA, o Excel, Copilot, Power BI. São ferramentas que conseguem realmente analisar dados, gráficos, planilhas e conseguir realmente trazer um resultado para dentro da sua empresa para melhorar, de repente, a produção, a venda, a compra, toda a parte financeira do seu negócio. É importante você realmente ter uma IA especializada no seu negócio, que entende realmente onde você precisa tirar, onde você precisa cortar, onde você precisa alocar recursos, onde você precisa colocar mais investimento, para realmente você poder entender onde que está o gargalo da sua empresa. De repente, por que você não está crescendo? Ou como realmente fazer para dobrar os lucros? Bom, a inteligência artificial está aqui para isso, tá? Reduzir custos, analisar dados, organizar equipes, organizar os papéis de cada um da sua equipe, entender se realmente precisa daquele recurso humano ali, tomar decisões em relação ao produto, em relação ao cliente, ao público, onde vende mais,
onde vende menos, onde eu preciso aumentar de repente a produção, quais são os momentos sazonais durante o ano que eu preciso ter uma tomada de decisão para realmente conseguir entregar e vender mais, aproveitar as sazonalidades que acontecem durante o ano de acordo com o seu negócio. Bom, a IA ela está realmente revolucionando os negócios. E o próximo episódio eu quero falar para vocês como produzir conteúdos, já que nós precisamos atrair clientes para os nossos negócios todos os dias. Te vejo no próximo episódio IA para Negócios com as Feras. Olá, espero que você esteja bem. Se você não está, vem comigo que vai melhorar. Semana passada eu estava falando um pouco sobre a comunicação não violenta e aí eu já fico um pouco estressada, então eu tive que deixar para essa semana para falar mais para vocês. E aí muitas pessoas me perguntam assim: Samantha, eu não tenho paciência. Como assim eu vou ter paciência de colocar um quadro ali para as pessoas escreverem, sendo que elas deveriam saber a obrigação dela, que o óbvio deveria ser sabido ali. Sim, gente, eu entendo tudo isso. Que o óbvio às vezes precisa ser dito, que esses mecanismos de ter uma ferramenta, de ter um painel assim escrito, que cada um vai fazer, pode dar trabalho, mas essas pessoas elas vão produzir e elas vão entender as responsabilidades delas e tudo mais. Mas sabe o que acontece quando a gente não faz isso? Por exemplo, fulano sabe, então vamos lá, Joãozinho sabe o que tem que fazer todos os dias, mas ele não faz. E aí eu, Samantha, com raiva, também não vou cobrar ele, porque eu penso, o óbvio não precisa ser dito, ele sabe o que tem que fazer. Chega no final do dia, ele não fez o trabalho dele. E daí, o chefe vem falar comigo. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o trabalho do Joãozinho. E é assim em todas as esferas. Enquanto a gente não pratica a comunicação não violenta, enquanto a gente não traz a responsabilidade para cada indivíduo, nós vamos pegando pra gente. Então, o que eu escuto de pessoas falando, eu não tenho paciência de ensinar, eu prefiro ir lá e fazer, você está se sobrecarregando. Então, você está fazendo o seu trabalho e está fazendo o do outro. Mas eu não consigo falar. Por isso que existe a comunicação não violenta, que é para você entender como que você vai passar essa mensagem. E para você passar essa mensagem da melhor maneira possível, é você não deixar acumular. E aí eu lembro de uma situação que eu passei com um amigo. Ele fez uma atitude que eu não gostei. Estávamos todos juntos e aí ele pegou e me tratou como se eu fosse empregada dele. Eu cheguei para ele e conversei. Falei, olha amigo, não gostei dessa sua atitude. Ele não tinha percebido, ele falou, me pediu desculpas. Eu falei, nossa, eu nem imaginei que passou isso na sua cabeça. Eu só te pedi um favor, mas eu acho que a forma como eu pedi te deixou desse jeito desconfortável. Pronto, a gente resolveu. Eu não guardei raiva, ele não guardou raiva. E é assim que funciona a comunicação não violenta. Você fala o que você sente, o que se passou, a pessoa vai entender e aí ela vai te responder qual foi a real intenção dela. Desta maneira, você não vai sofrer entalado, engolir sapo, sabe? E aí quando você fala, você explode. E aí vira a comunicação violenta. Então, gente, quer trabalhar menos, quer ter uma vida tranquila? Comece a praticar a comunicação não violenta, que assim você fala tudo o que precisa e bota esse povo folgado para trabalhar. Se você gosta de diversidade e empreendedorismo, me siga nas redes. Samantha Neves, Samantha com 2 T's H. Um beijo e até a próxima. Você acredita que toma decisões somente racionais no seu negócio? Eu sou Cláudia Negreiros, criadora do DRA Emocional, uma metodologia que transforma emoções em inteligência para o seu negócio. Eu vou revelar para você que não existe essa história de decisão só emocional ou só racional. Você está muito enganado se você pensa que no seu negócio você só decide baseado nos dados.
sempre as nossas decisões, elas passam por vieses, que são informações inconscientes, que muitas vezes determinam as nossas decisões, porém a gente não se dá conta disso. Na verdade, a gente tende a trazer um discurso racional para explicar uma decisão que foi muito mais emocional. Então eu vou te contar sobre 2 vieses que são muito comuns na tomada de decisão. Por exemplo, o viés da confirmação é quando você tem a tendência a validar e procurar por pessoas, por informações que validem a sua decisão. Por isso é de confirmação, ou seja, você já tem uma decisão prévia e você vai trazer outras informações para dizer que a sua decisão é a mais correta. Mas na verdade isso é um viés. Pode não ser nada daquilo que você está pensando que vai te trazer o melhor resultado. O outro viés é o viés do excesso de confiança. Sabe quando você elogia alguém e aí aquilo sobe para a cabeça, literalmente, e a pessoa pensa que ela está acima de todos, que ela pode tudo e que tudo que ela pensa e decide é o melhor para todo mundo, para os seus resultados, para a sua empresa, para a equipe e tudo mais. Então, há um excesso. Ela parte da ideia de que ela está sempre certa. Porém, tomando decisões muitas vezes desastrosas. Então, você quer conhecer um pouco mais sobre como os vieses impactam na nossa tomada de decisão? Me procura em Cláudia Negreiros Coach e não deixe de assistir os próximos episódios do Em Frente às Feras. Conheça a Anhembi Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da Anhembi Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. Anhembi Morumbi. O seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. Anhembi Morumbi. Eu sou casada há 30 anos, a empresa tem 31 anos, eu sou tão apaixonada pela minha família que a gente conseguiu equilibrar tudo isso. Mas o início foi muito desafiador. Então aquela questão de desistir, a gente tem vontade sim, mas aí passa rapidinho, sabe? A gente precisa olhar para frente e entender qual que é o teu propósito, qual que é a tua missão, sabe? Qual que é a tua visão? Nós temos o propósito de vestir os profissionais do futuro com uma identidade que é toda do cliente e com algo que é nosso. Então isso é muito importante quando a gente alinha isso no plano de cultura. Por isso que eu trabalho com as mentorias, com plano de cultura. Quando eu atendo uma empresa, aí, Aníbal, a questão de atender outras empresas. Por quê? Porque eu via essa Juliana lá atrás. Como aqui eu vejo, quando chegam os empreendedores, eu vejo aquela Juliana sofrendo lá atrás. Aquele desgaste, aquela, sabe, situação de início que você não sabe o que fazer. Eu tive muito apoio do Sebrae, eu tive muito apoio do Empretec, eu fiz o Empretec. Sabe, eu participo de roda de network, eu participo de eventos o tempo inteiro, eu me conecto com as pessoas. Chegou uma época que o Sebrae falou assim para mim, mas você já fez esse curso 2 vezes, por que você quer estar de novo aqui? Eu falei, por quê? Porque as pessoas são diferentes, o curso é o mesmo, mas eu me conecto com as pessoas de forma diferente.
Você vê, assumi a direção, a diretoria da associação comercial. Estou 10 anos na associação comercial. Por quê? Porque ali eu me conecto, eu ajudo e eu sou ajudada. Então faz parte do associativismo, que eu amo. Eu acho que a gente não é sozinho. Eu sou do associativismo há 20 anos. 10 anos dentro de uma federação das indústrias, agora 10 anos numa associação comercial, coordenando o Conselho da Mulher por 2 anos. Então é algo que eu amo fazer. Então eu não faço como um trabalho. Eu faço como uma alegria, eu faço como uma diversão, eu faço como algo meu, natural, aonde eu tô. É voluntariado, né, Ju? É voluntariado, a gente não ganha nada. E aí... Ganha é sim. assim, Ganha sim, não ganha de dinheiro, né, Paulo? Mas a gente ganha muito ganha conhecimento. também no dinheiro, né? Não é? Tá. É muito Porque mais que dinheiro. atrás dos CNPJs e todas as empresas sempre tem o CGC, e é com esse CGC que a gente tem que falar. Então, essa parceria no associativismo ela é muito forte, quando a gente começa a conectar o CPF de cada um. Nossa, ele entregou a idade, repararam, gente? CGC. CGC, amigo. Ah, eu amo a idade. Só falta ele falar no SIC. Aí ele derruba. Eu não conheço o que é SIC. Eu nego. A minha empresa abriu com CGC também. Também, lá. Mas Depois virou CNPJ, mas eu Exato. tenho o CGC. a gente está brincando aqui com ele, que hoje eu peguei ele para Cristo. Ah, tá. Ô Ju, mas problema dentro dessa sua jornada aí, né, de empresária, de mãe, esposa, enfim, ainda, além disso tudo, você ainda faz mentorias, né? E o que as suas mentorias fazem de diferente daquilo que o mercado atualmente proporciona aí? O que você tem? Qual que é o requinte, Você o criou diferencial? alguma coisa? Na verdade, ele quer saber isso. Você Eu criou criei, alguma eu coisa tenho o nova? método Viva, só que eu misturo várias técnicas. Ótimo. Eu trabalho o CPF ali, eu deixo bem claro para quem eu estou atendendo que eu preciso, não basta eu olhar só o CNPJ, isso eu tenho 30 anos, eu consigo ajudar na tranquilidade, mas o detalhe está na pessoa, porque ela tem que acreditar nela, ela tem que olhar para a empresa e enxergar que visão não é só onde ela quer chegar, visão está intrínseco na empresa, as pessoas têm que todas caminharem para o mesmo caminho. Missão é a razão de existir. Todo mundo tem que estar ali trabalhando com a mesma metodologia, com o mesmo jeito de trabalho, sabe? Propósito é o que ela vai deixar para o mundo. Então, quando você fala de cultura organizacional, quando você entrega cada cargo, o que ele faz? Ele tem que saber o que ele faz, ele leu, ele sabe o que faz. Então, além de tudo isso, que é a parte técnica, que é a parte de ferramentas que eu entrego essa vivência dessa mulher que nunca desistiu, dessa mulher que acredita no empreendedorismo feminino e masculino também, porque eu acho que o empreendedorismo ele é do ser humano. Nós geramos vida, mulher gera vida, mas a empresa também gera vida, porque a empresa é a que favorece todo o crescimento, é onde sai o pão de cada dia de cada um. Então, quando você trabalha numa organização, numa empresa, que ela olha para a vida, você é o social, sabe, é ganho para todo mundo. Ô Ju, e você ganhou algum prêmio já fazendo isso e a sua empresa, como? Ou a Juliana, ou a empresa, ou os dois? Nossa, já ganhamos muitos prêmios e graças a Deus, mas esse prêmio é graças a todo esse time, a toda essa equipe que está junto. O prêmio não é da Juliana, o prêmio é da empresa que está há 31 anos e que cada um, mesmo que não esteja na empresa mais, eles fizeram parte, eu faço questão de falar sobre isso. Então, ganhei um prêmio em Cascais no ano passado como palestrante internacional. Eu só palestro porque eu aprendi lá atrás, porque foi essa base da empresa que me fez. Eu só consigo ajudar empreendedores, eu só consigo ajudar aquele empresário que está com dificuldade, porque eu vivo essa realidade. Como você mesmo falou, né? A questão do coach. Eu sou coach, tá? O coach ele te ajuda a sair do ponto A para o ponto B, mas eu não sou só coach. Eu tenho uma experiência, eu tenho essa bagagem de 30 anos vivenciando ali. Mentoro? Sim, porque o mentor pega na tua mão e te ajuda a chegar aonde você quer chegar. Desistir não é uma opção. Desistir é para quem não tem um bom gestor, para quem não tem um bom mentor. Aí você pode desistir, porque aí você deixa seu sonho para que os outros possam sonhar no seu lugar. Que legal, né, Ju? Ju, aqui. Eu sei, né? Um passarinho me contou que você também é formada na área emocional. Sim. Então, você é terapeuta master, além de coach e analista comportamental. O que essa área do emocional te chama tanta atenção? Olha só, eu tive que me conhecer para eu me aceitar. Porque vindo de uma família que não era estruturada e eu vendo famílias estruturadas, eu me sentia um peixinho fora.
Então eu fui me cuidar para que eu pudesse olhar e reconhecer a empresária que eu estava sendo ali há muito tempo. Quando eu encontrei o Aura Master, foi até uma pessoa que está aqui, que me apresentou, sabe, né, Carol? E eu senti sabe aquela energia, e sabendo que eu sou capaz e que eu consigo, eu me encantei. E aí eu aplico essa metodologia dentro do método Viva, porque eu trabalho o emocional, trabalho o campo de energia, que é em volta de nós, todos nós temos uma aura. E ali, em volta da gente, a gente fica com umas manchinhas, como se tudo que falasse para nós, enquanto nós éramos crianças, você não sabe aprender matemática, você é burro, você puxou seu pai, você puxou sua mãe, tudo aquilo está impregnado na gente. Quando a gente começa a trabalhar nas sessões, você começa a limpar e você começa a enxergar você de uma outra forma. Hoje eu aplico essa metodologia tanto nas minhas mentorias como nos meus colaboradores, como eu também. Saiu uma matéria na Divine Academy e falando sobre essa técnica que eu aplico, que é o Aura Viva, que é um precursor da Aura Master. Por quê, Carol? Não é só as sessões de terapia que eu faço. Eu misturo porque eu pego as ferramentas. Eu pego todas as ferramentas que eu aprendi. Eu não fiz administração, mas eu fiz gestão, eu fiz MBA de marketing, eu fiz Dale Carnegie, eu fiz outras metodologias que eu aprendi, mas o meu sonho é administração. Então, assim, mas eu trago tudo isso e aplico. E aí a empresa se transforma, porque ela enxerga do lado de dentro todas as potencialidades dela. Então, foi muito interessante a aplicação dessa metodologia. E o que você diria para aquele empreendedor ou empreendedora que está cansado? Está se sentindo cansado, o governo não ajuda, as taxas não funcionam, vem aí uma nova fórmula de impostos, né, Ricardo? Tem a reforma chegando, cada vez mais é difícil contratar, porque a gente não acha profissionais que queiram se habilitar. O que você faria? Ou o que você fala para esse cara que está cansado? Primeiro, ele precisa olhar para dentro dele. Todo empresário, todo empreendedor precisa olhar, porque o negócio ele não pode existir para ganhar dinheiro. Ele tem que existir para ele servir as pessoas. A partir do momento que ele serve, aí automaticamente você ganha dinheiro. Todo negócio. Se você está ali só para ganhar, a não ser que você seja um investidor, mas dentro do teu negócio, então traga uma pessoa que olhe para o teu cliente, que veja. Dentro dessa realidade, você vai analisar como é que está o teu negócio, o produto que você vende. Analisa a tua empresa, faça uma análise SWOT. O que você tem de ponto forte? O que você tem de ponto fraco? Como é que está as oportunidades do mercado? Tem oportunidade para você? Como é que está os desafios? Como é que está o governo, ele vai taxar teu produto em quê? Será que você pode criar um outro produto? Será que você pode, eu vou falar um termo mais técnico aqui, a NCM, porque dependendo da NCM do teu produto, você paga menos ou mais impostos. Então você tem que olhar para o teu produto, para o teu negócio. Se é um produto que você está vendo que não tem jeito e você ama empreender, pensa em novas oportunidades no empreendedorismo. Talvez um reposicionamento de produto, um reposicionamento de marca, olhar onde você está, qual que é a localização do teu negócio. É uma rua movimentada? Se você está na internet, a movimentação é maravilhosa. Você está sabendo aproveitar essa movimentação da internet? Então, olhar para o teu negócio mesmo, de verdade. Faz um planejamento de uma folha. A gente chama de Canva. Faz uma folha. Olha para ele. Quem são os seus principais clientes? Quem são os seus principais fornecedores? O que você tem de investimento ali? Quem são os seus parceiros? Olha para o teu negócio, porque é na crise que se cresce. A mudança começa em você. A frase que eu sempre falo, começa em mim. Sou eu que vou enxergar. Olha só, na época da pandemia, foi muito engraçado. Porque assim, eu tinha 50 funcionários. Aí, meu marido falou assim, agora você fica em casa, né? Meio assim. Então agora você para um pouquinho, quieta um pouquinho. Deitei no sofá e falei, meu Deus, como que eu pago 50 funcionários? No outro dia eu levantei, 5 horas da manhã, fui para a fábrica. Fui para a fábrica e falei, o que eu vou fazer para eu vencer essa pandemia? Sabe o que eu fiz? Eu via que tinha grupos de mulheres cortando máscaras, rasgando, porque não tinha máquina de corte. Eu ofereci corte gratuito na empresa para qualquer pessoa que quisesse. Nós trabalhamos de domingo a domingo. A prefeitura, na época, foi lá e pegou tecidos de TNT em várias lojas e fez uma estrutura para
costurar. Eu cortei 350 mil máscaras dentro da minha empresa. A TV Band foi lá, a TV Globo foi lá, a TV Record foi lá, todas as TVs foram fazer matéria. Por quê? Porque de uma dificuldade, você faz uma oportunidade. Então, na pandemia, muita gente cresceu. E não é porque a gente cresce com a dor do outro, a gente cresce buscando alternativas para você passar daquela crise. Ninguém pegou Covid nos 6 primeiros meses. A gente recebia tecidos do hospital para a gente cortar de forma gratuita. E como que eu consegui, então, vencer se era gratuito? Porque via o gratuito e o pessoal via, nossa, é RU, está em movimento, manda para RU. E a gente cortou e fabricou e a gente venceu. Então, olhar para a crise é importante, sim, mas olhar para o que aquela crise pode fazer com que você cresça. Enquanto muitos estão chorando, vamos fazer lenço? Não tem essa frase? Vamos fabricar lenço? E é isso, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, não só falar. Que legal, isso assim mostra pra gente que a gente nunca está pronto, né? Por mais que você tinha uma jornada de empresária, vem uma pandemia e faz você repensar em como fazer tudo, né? Mas fica uma curiosidade aqui, Ju, e me desculpa, como você colocou a sua história, me desculpa se eu invadir. Você conheceu seu pai? Conheci, eu vi meu pai 6 vezes na vida. E aí eu vou, não sei como é que a gente está de tempo, tem tempo? E foi muito interessante porque quando eu fui casar, meu marido falou assim, a gente nunca começa uma família sem estruturar a passada. E aí ele chamou meu pai para entrar comigo na igreja. Eu tinha visto meu pai umas 3, 4 vezes, umas 3 vezes, minha avó sempre me levava lá para ver meu pai em Três Lagoas. Meu pai vendia maçã do amor, salada de fruta na rua, lá em Três Lagoas. E aí, quando ele veio entrar na igreja comigo, ele veio com uma esposa que era da minha idade e mais 3 crianças pequenas. E ficaram na casa da minha mãe. Minha mãe, inclusive, chegou atrasada. Eu fiquei esperando a minha mãe na igreja, porque a minha mãe ficou atrasada porque ela foi a última para tomar banho e se arrumar. Porque todo mundo estava na casa dela. Então, meu pai veio, entrou comigo na igreja, daí depois quase não vi mais. Aí, uma vez, escutei falando que meu pai tinha falecido. Eu falei, nossa. Depois escutei falando que não. Aí descobri que ele estava na Santa Casa de Campo Grande. Fui visitá-lo. Fui visitar, ele tinha amputado a perna, e estava amputando a perna. Aí revi ele, levei meus filhos, eles viram tudo. Aí nós fomos em Aparecida do Taboado, levei meus filhos lá, uma casa muito simples, muito humilde. Conheci meus irmãos e coisa e tal. Aí, quando meu pai foi um outro problema de saúde, ele veio e ficou na Santa Casa. Ele ficou 1 mês, na época da pandemia. Quem cuidou do meu pai fui eu. Os 30 últimos dias, no nome lá da Santa Casa, ele veio com a mulher dele que não era casada, então ela não podia ter o nome. Então eu fiquei responsável pelo meu pai os 30 dias. O que eu falo para vocês com isso? Honrar pai e mãe. Nós não somos o que fizeram com a gente. Independente da história dos meus pais. Eles não deram certo. Não importa. Eu honro, aqui corre sangue deles. Então eu honro meu pai e a minha mãe, os meus irmãos que não vieram, os meus irmãos que vieram. Então eu acho que a gente precisa olhar para a nossa história e ressignificar. A nossa história é o que a gente tem de mais precioso, de mais importante. Olhar para ela e ser feliz e agradecer a Deus todos os dias. E assim eu vivo. Que legal. Então, essa é a minha história de ressignificação, de vida, só de deixa abundância. eu completar só uma coisinha, que ficou uma sensação aqui, e eu acho que é bacana para o telespectador e quem está nos vendo. A sensação que eu tenho, Ju, é que assim, hoje as pessoas te veem em capa de revista, palestrante internacional, uma mulher de sucesso e conquista. Mas eu também, por um outro lado, eu vejo muito você contando na tua história de sentar na máquina. Então, quer dizer, você foi do começo arregaçando as mangas. Isso que também é importante deixar marcado, porque às vezes a pessoa fala, ela é bem sucedida, ela tem uma empresa super... Mas lá atrás, né, a gente brinca, né, todo mundo fala das pingas que a gente toma, não fala do estômago que a gente leva. E é essa sensação que eu tenho. Parabéns pela sua história, tuas redes sociais, tá. Mulher. Só complementando, eu nunca sentei na máquina para costurar pedido, mas uma vez o Pedro pediu uma camiseta, eu sentei e fui fazer uma camiseta para ele, porque a minha mãe cortava e a gente tinha as costureiras, e eu ficava muito no comercial da empresa. E deu certo? Mas já aconteceu de eu sentar e ter que rebater, me ensina aí que eu faço. Numa época do Pega lá, já fiz. Minhas redes sociais é julianaaranda.oficial e também tenho agora a revista MQB, Mulheres que Brilham, MS, que é uma das nossas redes sociais, que vai ter um evento maravilhoso e grandioso.
Olá, sou Miriam Vasconcelos. Estou mais uma vez aqui para falar em relacionamento que encanta e fideliza o cliente. Encantar é estar um passo à frente, é perceber o cliente antes mesmo que ele perceba o que ele quer. Um caso de omotenashi ocorrido no Japão. O hóspede, quando chegou no hotel, era a terceira vez que ele estava voltando. Então ele encontrou no quarto um travesseiro extra que ele já havia pedido nas 3 vezes anteriores que ele tinha estado lá, junto com o chá que ele também tomava. Isso significa o quê? O hotel se preocupou com os detalhes sem mesmo que ele pedisse alguma coisa. O que você está fazendo com o seu cliente para se preocupar com ele? Na próxima vez que ele aparecer na sua loja, preocupe-se em saber o que ele gostaria de ver na próxima visita. Quando o cliente voltar na sua loja, lembre-se, pergunte a ele o que lhe falta para que você, na próxima vez, ele possa ser recebido com tudo que ele deseja, porque ele vai ser sempre lembrado com memória e com afeto. Sou Miriam Vasconcelos e fiquei feliz em poder trazer mais um assunto de relacionamento que encanta e fideliza o cliente. Beijos! Olá! Você sabia que quando o seu corpo está desalinhado, a sua mente não fica em paz? Então, eu estou aqui para te mostrar como que a gente pode reverter tudo isso, ou seja, entrar naquele pilar, pensar, sentir e agir. Tudo tem que estar conectado de forma equilibrada. Então, os pesos têm que ser o mesmo, não é? E muitas vezes, quando a gente está muitas horas trabalhando, especialmente sentado, você se identifica com isso? Quantas pessoas não trabalham hoje em dia sentado? E a sua postura vai sendo assim, caída. E aí o que vai acontecendo? Vai te desconectando. Você vai saindo da sua paz, do seu equilíbrio e, claro, do seu foco. E vamos lá fazer o exercício para que isso reverta, não é mesmo? Porque quando você detecta que isso acontece, nada melhor como mudar. Então, em primeiro momento, antes de qualquer coisa, quero saber como que você está sentado nesse exato momento. Me conte. Já vai lá no Eixo na Pausa e já escreva para mim como que você está antes de qualquer coisa. Para quê? Para que a gente possa mostrar para o seu cérebro, para a sua mente, para as suas emoções e para o seu corpo, sem dor de preferência, que ele pode ser transformado. Corpo com dor, corpo sem dor. Postura com um vício é um corpo dolorido. Não precisa ser agora, mas a médio e longo prazo vai ter. Então, olha lá, nós vamos usar a toalha, mas dessa forma hoje vai ser diferente. Nós vamos colocar a toalha nesse rolinho para sentar nela. Sim. Por quê? Porque dessa forma você não precisa se esforçar a ficar reto, ereto, corpo alinhado, mente em paz. E vamos lá, não adianta ficar duro, rígido, porque eu estou aqui, os ombros lá em cima. Não, nós vamos fazer um exercício simples que você deveria fazer quando acorda e a cada 2 horas, que é espreguiçar. Hashtag Movimento Espreguiça, coloque aí. E vamos lá, nós vamos sentindo o corpo e nós vamos espreguiçar para o seu braço, suas pernas, isso, espreguiça um lado, o outro, estica para cima, para um lado, para o outro, isso. Leve o tempo que você sentir necessário. Mas agora eu queria que você fechasse seus olhos e me conte como que está o seu corpo agora. Você está em paz? A sua mente está conectada com o seu corpo? Me conta lá, depois que você abrir, depois do programa, @Selma Cosso, Selma com S, COSSO, e vai lá na comunidade Eixo na Pausa
E eu estarei semana que vem te dando mais dicas para que você conecte, pensar, sentir e agir e seja mais feliz. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar de algo que às vezes passa desapercebido, principalmente nas pequenas empresas: o humor do dono. Vocês já repararam como isso impacta completamente no que vai acontecer com a equipe inteira? Se ele chega irritado, ansioso ou completamente calado, isso vai afetar aquele dia inteiro, a tomada de decisão das pessoas, obviamente o humor delas e principalmente os resultados que aquele time vai alcançar. É comum encontrarmos equipes desmotivadas, tensas ou improdutivas e a gente não perceber que a origem disso é o comportamento do dono. Você é o termômetro emocional da sua equipe inteirinha. É muito triste ver empresas com grande potencial, mas dando quase nenhum resultado em função do comportamento agressivo, intimidador ou pouco respeitoso do líder. O primeiro passo para avançar nessa competência é a autoconsciência. Observe como você fala com as pessoas, como você reage quando alguém te traz um problema. Liderar é muito mais do que cobrar resultado. É inspirar as pessoas. É criar um ambiente de aprendizado, melhoria contínua, motivação, comprometimento. Otimismo, por exemplo, não é uma característica de personalidade. Ele pode ser aprendido. Basta você exercitar essa competência, esse músculo, e passará a fazer parte do seu dia a dia. Te desejo uma ótima semana, um beijo e até o próximo episódio. Somos uma empresa internacional, criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Eu voltei aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ele é diretor-geral da Anhembi Morumbi. E ele sempre nos abriu espaço aqui, junto com a galera toda da Anhembi Morumbi, porque a gente nunca está sozinho, né? Então eu queria aqui que vocês conhecessem o Vini, um jovem que é diretor-geral de tudo isso. Tudo certinho, Vini? Tudo ótimo, Kátia. Um prazer estar aqui com vocês, de frente para as feras. Trouxe aqui o meu pitch. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O que eu queria entender de você, Vini, é que diante de tudo isso que vocês já fazem, eu imagino que o setor de inovação, né, onde a gente tem o Macir, que é um grande parceiro nosso, deve trabalhar noite e dia e noite pensando onde mais podemos inovar. E onde mais podemos inovar? Eu acho que se a educação não for quem tiver essa resposta, talvez ninguém tenha, né? Se a pesquisa, se a extensão. Então a gente busca que a inovação ela seja coletiva, né? Que todo mundo possa sonhar, que todo mundo possa fazer inovações, seja elas disruptivas ou não, empreendedoras ou não, né? Mas que ela sempre aconteça, porque é ela que faz com que a gente evolua, né? Então, acho que a ideia é tornar isso como parte da cultura. Se isso faz parte da cultura, do DNA, acho que todo o resto ele permeia e faz com que a química aconteça e que aconteça o empreendedorismo, que aconteçam as melhorias. Então, olha, é isso.
Eu queria que você soubesse que aqui é a ponta do iceberg do número de pessoas que a gente transformou através desse projeto. E não teria sido possível se nós não tivéssemos a Anhembi Morumbi por trás disso, claro, em seu nome, nome do Macir, enfim. A gente quer muito agradecer, porque essa parceria é fundamental para que projetos como esse, que a gente consiga tirar pessoas que estão iniciando ali no mundo empreendedor, que não é fácil, mas tem a oportunidade de ouvir pessoas que saíram de baixo, que chegaram ao topo, dando aquelas orientações que podem ser fundamentais para a gente crescer. Então, nossa gratidão eterna por toda essa contribuição, vida longa à Universidade Anhembi Morumbi, e um parabéns para vocês. Só temos que terminar com palmas, gente, por favor. Eu tenho que agradecer as feras e vocês por acreditar na Anhembi Morumbi, acreditar no poder da educação e contar com a gente. Então, muito obrigado. E o pitch, foi bom? Foi o pitch foi ótimo, porque fica aí, gente. A gente não tinha dito ainda. A gente não tinha dito se havia a 6ª temporada ou não. O Vini acabou de falar que estamos juntos, então vem. Até lá, até mais, pessoal. Obrigada.